Olá pessoas, como vai? Então, dando continuidade aqui ao vídeo da aula passada, nós íamos começar a falar dos grids, certo? Então, nós estávamos aqui no site, tá? Então, nós já alteramos essa parte aqui de cima, vamos fazer a alteração aqui embaixo ainda. E aí eu vou dividir essa parte aqui para vocês entenderem como que é feito no Bootstrap para dividir, por exemplo, aqui essa parte fique na esquerda, essa fique na direita, para vocês entenderem como que quando eu diminuo a minha tela, assim, ó, ele é um site, ele tá responsivo, tá? Então, o que que acontece? O que que faz com que essa imagem aqui, ela fique em cima e a outra fique embaixo e não mais uma do lado da outra? Como ele fica para telas grandes, tá? Então, isso daqui é uma parte que trata de grids, tá? Que é a parte de como que é dividido as partes aqui dentro do Bootstrap. Então, de antemão, eu posso dizer para vocês que essa linha aqui, ó, então eu posso dizer para vocês que a partir desse ponto aqui eu tenho uma linha, onde ela inicia, aqui eu tenho uma linha, fecho a linha, inicio uma linha e fechei uma outra linha, tá? Isso daqui são as tags do HTML, que eles são divididos linha a linha. Nessa linha aqui, eu tenho uma parte que ele tá dividido em colunas. Então, eu tenho coluna 1 e coluna 2. Então, eu posso de antemão dizer para vocês que essa coluna aqui, ela tem tamanho 6 e essa tem tamanho 6. Porque no Bootstrap, o tamanho total da linha, ela tem 12, tá? Ele é dividido em 12, como se fosse 12 pedacinhos, para ficar mais fácil. E aí eu falei para vocês que se a gente for pesquisar na internet sobre grids Bootstrap, então eu vou entrar aqui no primeiro site, que é o do Get Bootstrap, que é o que eu uso muito, né? Nós já usamos inclusive para fazer o drop-down, então ele tem uma explicação dessas grids. Ele vai dando vários exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um código, né, dessas divs aqui, onde ele tá para telas do tipo SM. Já eu explico para vocês que tipo de tela é esse. Então, eu tenho uma div que eu chamei aqui de container, e dentro dessa div aqui eu tenho uma linha que eu chamei de raw, e dentro dessa linha eu tenho mais 3 divs, ó, 1, 2, 3 colunas, e eu chamei elas de call SM, call SM e call SM. Então, se eu fizer essa divisão, eu sei que dentro dessa linha eu tenho 3 colunas. Então, ele fez uma subdivisão, mais ou menos desse raciocínio aqui, tá? E aí, aqui embaixo, é o tamanho das telas. Então, o que significa esse call SM? Bom, nós tínhamos visto, né, aqui em cima, né, só lembrando, ele tinha colocado aqui um call SM. Então, o que é esse call SM? E dentro do nosso template, aqui tem, ó, call MD e call SM também. Então, vamos entender o que são essas medidas de coluna dentro do próprio site do Bootstrap, aqui do Get Bootstrap. Então, aqui ele faz uma exemplificação de como funciona na maioria dos templates. Então, para tela extra small, certo? Que são as telas que eu não vou fazer, né? Se eu só divido, né? Se eu não faço divisão nenhuma, né? Ele vai ficar só como call. Mas normalmente ele é feito, né? Dentro dessa divisão. Então eu tenho a tela. Isso aqui é para tela pequenininha, tá? Então normalmente é usado só o call, para onde ela tenha menos que 576 pixels de largura, tá? Então, é uma medida automática que quando vocês acharem algum template que só tiver call, né? Então, aqui dentro da definição vai estar apenas call, tá? E o tamanho dela, ele vai fazer o autoajuste. Aí, eu tenho call SM, que são telas que são maiores de 576 pixels e menor que 768, tá? Então, são para telas pequenas ainda. Telas médias, call MD. Telas largas, call LG, e extras largas, por exemplo, tela de TV, umas telas maiores que vocês podem pensar em fazer o site, são para telas com mais de 1.200 pixels, que telas de computadores bem maiores também, dependendo, tá? Então, essas são as medidas que a gente vai encontrar.
E aí, eu sei que o máximo que eu tenho, né, de colunas é tamanho 12. E aí eu preciso fazer as divisões, né, para eu conseguir chegar nesses 12 aqui. E aí tem vários exemplos aqui embaixo. Então, vamos supor que eu quero fazer um site onde eu quero uma coisa do lado da outra, aqui. Como essa coisa aqui vai estar do mesmo tamanho, então eu sei que aqui tem tamanho 6 e tamanho 6 porque vai dar 12. Aqui eu tenho 3. Para dar 12, esses 3 aqui, eu sei que eu tenho que ter tamanho 4, 4 e 4. Tá? Só que aqui o que foi feito? Ele nem usou a divisão, ele colocou para fazer automaticamente, então ele utilizou só o call, como nesse exemplo aqui, para ele fazer a divisão e ele vai fazer o ajuste para chegar em 12. Então, o próprio sistema ele vai fazer o ajuste, tá? Então, eu tenho uma linha, então essa linha inicia nessa div e fecha nessa aqui, ó. E dentro dessa linha eu tenho duas colunas. Tá? Então, tenho essa coluna e essa coluna. Nessa linha aqui, ó, nessa row, eu já tenho 3 colunas dentro dela. Se vocês pegarem mais exemplos aqui embaixo, eu tenho aqui uma linha, certo? Onde eu tenho aqui uma call, né? Eu tenho 2 colunas. Aí, eles criou uma div para fazer essa linha aqui, separar, né? Mas elas vão ficar grudadinhas uma com a outra. Que ele usou esse W-100, vocês podem encontrar também, e colocou mais 2 colunas, e aí ele vai ajustar tamanho 6 para cada uma, que vai dar 12, ele vai ficar nesse formato. E aí aqui tem vários exemplos, vários. Tá? Então vai acontecer de eu querer, por exemplo, um pedacinho menor aqui, um pedacinho menor aqui e um maior aqui. Então eu posso dar tamanho, por exemplo, 2 para esse, tamanho 2 para esse, eu sei que já deu 4. Para 12... né? Então, eu pego e coloco o tamanho 8 para esse do meio. Então, o que pode acontecer com tamanhos separados, e aí tem vários exemplos, né, que vão ser dados aqui no decorrer. Então, que é esse daqui, ó, por exemplo. Essa div, aqui, ele tem uma row, tá? Aqui tem uma linha, e aí aqui eu tenho a primeira div de tamanho 2, e essa div aqui de tamanho 2. E essa daqui ele faz automático. Então, ele vai ajustar o tamanho da tela. Então, sempre ele vai fazer o ajuste, né? Se for em telas grandes, ele vai ficar com 8. E aí, ele vai fazendo o ajuste adequado de acordo com o tamanho da tela. Mas, porém, essas duas aqui eu quero que elas fiquem menorzinhas. Então, ele sempre vai fazendo os ajustes. A mesma coisa desse exemplo aqui de baixo, tá? Para fazer essas medidas. E aí vai indo, tá? Se vocês entrarem aqui dentro do site do Get Bootstrap, tem vários exemplos para vocês seguirem, né? De medidas, que nem esse aqui de baixo. Eu defini que esse daqui vai ter tamanho 8, esse daqui tem tamanho 4. Então, maior espaço para esse, um menor para esse. Então, eu coloco lá classe, a primeira ela vai ter tamanho 8, que é essa daqui, e essa daqui ela tem tamanho 4. Tá? Call 4. Então, vai indo. Aqui não foi definido o tamanho da tela, porque ele vai fazer o autoajuste, como exemplo lá de cima. Então, vocês vão encontrar para diferentes tipos. Esse daqui, ó, para tela do tipo SM. E qual que é o tipo, né, de tela SM mesmo? Vai fazer uma consulta? Faz uma consulta lá no tamanho das grids. Tela SM é small, né? Então, é maior de 576 pixels e menor que 768. Então, vocês podem fazer medidas específicas para telas, né, ou ir fazendo ajustes, tá? Então, mais uma coisa que eu vou pedir para vocês não esquecerem, que sempre o total tem que dar 12, tá? Se a soma, né, não der 12, não vai dar certo. Então, aqui, ó, por exemplo, 8 mais 4 vai dar 12. 4 mais 4 mais 4 vai dar 12. 6 e 6 vai dar 12, tá? Então, sempre tem que dar 12, e aí conforme vai diminuindo o tamanho da tela, vai descendo esse tamanho da grid. Então, por isso, né, que eu posso definir o tamanho que eu quero para cada tipo de tela, tá? Eu não costumo fazer isso, eu costumo definir um tamanho médio, aqui como uso muito o MD mesmo, para fazer os meus tamanhos, e aí depois o próprio Bootstrap ele vai fazendo o autoajuste e descendo, ele não dá muito problema nesse sentido, mas aí vocês vão ver que é super tranquilo. Então, ó, eu tenho aqui uma linha, tá vendo?
Eu iniciei aqui uma linha, e aí eu tenho a primeira div de tamanho 6, eu vou minimizar para vocês verem, e tenho a segunda div com tamanho 6 também, ó, 6 e 6. Ah, e se eu quiser dividir em 3 partes, também dá? Dá, ó, eu posso vir aqui, eu vou copiar essa parte e vou colar aqui, ó. Aí eu fiquei com 3 divs, só que eu não posso ter 3 divs com tamanho 6, então eu baguncei o meu layout. Então, se eu deixar desse jeito aqui, olha a bagunça que vai acontecer. Então, vai acontecer meio que um desastrezinho aqui, ó. Então, ele criou mais uma dessa aqui, ó. E aí ela não ajustou, aí ficou esse espaço em branco aqui, fica tudo muito feio, sendo que eu queria 3 colunas, uma do lado da outra. Então, como eu sei que o total aqui é 12, então eu vou dar, por exemplo, o tamanho 4 para cada uma dessas. Então, eu venho aqui, ó, para telas médias, eu dou tamanho 4, porque eu sei 4 e 4, 8, 8 e 4, vai dar 12. E aí eu venho aqui e faço uma atualização, e aí olha só que legal. Ele já divide em 3 partes, tá? Os meus sons, eles ficam do mesmo tamanho aqui. Ah, se eu quiser colocar mais uma, dá, ele vai auto-ajustando, porque tá tudo responsivo, tá? Então, eu venho aqui, ó, dou um Ctrl C. Opa, peraí. Deixa eu minimizar aqui. Venho aqui, ó, dou um Ctrl C. Aí eu vou dar um Ctrl V. Aqui, colei, aí ele fica com código grande, eu vou minimizar ele. Cuidado com a indentação, aí agora eu vou colocar tamanho 3 para telas médias, que é a tela, né, do meu computador aqui. Para telas pequenininhas, 6. Aí, se vocês quiserem ir definindo para cada tamanho de tela, é só vocês darem um espaço aqui, e aí vocês definem o tamanho para cada tela que vocês querem, tá? Também dá para vocês fazerem esse tipo de ajuste. Então, coloquei cada uma com tamanho 3 agora, ó. Olha só que legal. Aí, ele faz o ajuste, dividiu em 3. Tamanho 3 para cada um, que deu 4. Mas não é o que eu quero, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como dá para mudar um layout, né? Como que dá para alterar os layouts. Então, por exemplo, eu não quero... Esse último aqui, eu vou querer colocar um texto nele, né? Nesse meu layout. Então, eu vou apagar, eu não vou querer esse monte. Vou até apagar, eu vou deixar 2. Então, vai ser tamanho 6 mesmo. O meu, do jeito que tava. Só que eu vou trabalhar primeiro as imagens que tá dentro desse primeiro pedacinho. Então, eu vou abrir ele, só ele. E aí, eu sei, ó, que eu tenho a primeira div... essa div aqui, ele tá colocando as imagens, que são essas duas imagens aqui, ó. Essas imagens, deixa eu só atualizar, salvar aqui, que eu não salvei as atualizações. Aqui tem uma imagem sobreposta da outra, parece que não, mas tem um disco aqui e uma guitarra. Então, por isso que ele tá com essas duas imagens, mas eu não quero essas duas imagens, eu vou deixar uma imagem só, tá? Então, eu vou apagar essa imagem aqui do disco e eu vou trocar aqui para minha imagem que eu já tinha deixado salvo, que é inter.jpg, tá? Então, eu vou tirar e vou colocar inter.jpg. Então, já alterei, já vou alterar a minha imagem que eu já tinha colocado lá na pasta nos vídeos anteriores, como eu fiz com vocês. Tá, então, essa imagem, ela representa os projetos interdisciplinares, com várias matérias ao mesmo tempo. E aí, todo esse texto aqui de baixo eu vou apagar. Então, eu não quero. Então, eu vou apagar essa div aqui, ó. Eu não vou utilizá-la, tá? Então, eu vou minimizar para ter bastante cuidado aqui na hora de apagar, para eu não apagar a div errada. Então, eu sempre uso essa parte de minimizar para eu não fazer besteira e, de repente, apagar essa aqui junto, ó. Só que, na verdade, essa daqui, ela faz parte dessa de cima, então já ia mexer na minha coluna. Então, toma cuidado, ó, minimiza e apaga. Eu sempre faço assim, e aí nunca dá problema, tá? Então, ó, já terminei a parte da minha esquerda. Aqui, ó, já terminei a imagem da minha esquerda, tá tudo ok. Agora, eu vou fazer a minha direita, eu vou tirar tudo isso daqui e vou colocar esse texto aqui, ó, que fala sobre o projeto, tá? Que eu coloquei. Já deixei salvo aqui.
Então, eu vou abrir essa outra div da direita aqui, que tem tamanho 6. Aí aqui, ó, se vocês olharem, tem vários itens. Ele tá dentro de uma UL, que é uma lista não ordenada. Eu vou apagar essa lista não ordenada inteira. Eu não quero, eu não vou trabalhar com UL aqui, tá? Com essa lista. Se vocês quiserem manter a formatação para ele ficar com aquele cinza, o que pode fazer? Apagar só os lis. Apaga todas as listas. Eu tô indo direto porque todo mundo já sabe o que é uma lista ordenada, o que não é uma lista ordenada. Eu já expliquei isso em sala de aula, tá, cabeças? Então, ó, eu tô indo até o li e vou deixar aqui o L. Aí eu vou apagar tudo que tem aqui dentro, ó. Tá o L, fechei o L. Eu vou salvar e ver como que tá o meu site. Sempre volta e vê o que tá acontecendo aqui, ó. Já ficou em branco. Essa parte aqui que é onde eu vou colocar o meu texto. Faz sentido se eu colocar o meu texto aqui? Ou é melhor eu colocar ele direto dentro da div? Eu não vou usar essa lista, mas vocês poderiam usar. Por exemplo, eu vou colocar o meu texto dentro de um parágrafo. Aqui. Tá, então, vou abrir e fechar o parágrafo. E vou colocar esse texto aqui, ó. Criar um parágrafo aqui dentro. Vou ver o que acontece, se ele vai ficar realmente do jeito que eu quero ou não. Aqui tá indentado, tudo bonitinho, eu vou salvar e ver o que aconteceu. Se ele tá adequado. Então, ele ficou aqui, de repente eu vi que ficou muito pequeno, eu quero uma letra maior. Será que se eu usar um H aqui não vai ser melhor? Sei lá, como será o formato da H4? Pra eu... Aí vocês vão testando, né, de acordo com o que vocês querem. Ó. Ele não aumentou muito, de repente aumentar o espaçamento entre linhas. Desse texto aqui a gente já viu, né, como que faz para aumentar o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas é o line 8, né, que a gente utiliza normalmente aqui no CSS, mas ó, ele tá dentro do L. Será que se eu trocar esse UL aqui para uma div, né, e depois eu criar o meu próprio CSS lá para eu fazer essa formatação separada, não é melhor? Então eu vou tirar esse UL, aquela classe que tava, vou deixar o H4, porque pode ser, porque esse template ele já vem pronto, então pode ser que com essas alterações, olha, aconteça alguma coisa, mas não aconteceu. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma classe chamada espaçamento, porque eu quero dar um espaçamento entre linhas aqui, tá? Para esse H4, tá? Então, eu vou pegar essa classe, espaçamento, e eu vou querer aplicar um line 8 nele. Só que deve ter algum H4 que já tá formatado no meu style aqui. Então, quando eu procurar por H4, ó, ele tá com uma fonte de 22 pixels, 32 e um text transport uppercase, ou seja, ele tá minúsculo, tá? Então, e se eu colocar o line 8 aqui? Pode ser... eu vou colocar um line 8 de 1. Vou colocar de 1.5 para ver como que fica, ó. Tô alterando direto. Ah, mas aqui ele tá dentro dessa classe aqui, ó. Hero Playlist Album Details. E aí eu acho que eu tinha apagado aqui, então acho que ele não vai aplicar, tá? Vamos ver se ele vai aplicar. Sempre vai testar, porque é o H4 que é filho daqueles itens, né? E aí, ó, tá vendo? Ele não fez alteração nenhuma, porque ele tem que estar usando essas... Deixa eu só vou salvar aqui, ó. H4 que é filho desses outros aqui, ó, Hero Playlist e tem outro. Então, não tinha salvo aqui. Então, ele tem que ser filho dessa classe aqui, ó, Album Detail. Então, bora colocar aqui, ó, dentro dessa div. Então,
Vou colocar aqui, ó, class, então, ó, álbum details, e aí, e da Hero Playlist também, certo? Então, eu tô usando essas duas classes aqui e essa, opa, copiei no lugar errado, aí, X, essa div não, essa daqui, ó, tá? Então, esse espaçamento é filho desse, só que eu tô mudando direto na H4, eu nem tô usando o meu espaçamento aqui, que já eu vou apagar. O que eu tô dizendo é que como a gente já vem com uma formatação pronta, isso pode dar problema, ó, aí ficou muito grande agora com esse espaçamento, mas será que se eu tirar a letra minúscula, não fica melhor? Tá, então a gente vai trabalhando, será que se eu só diminuir o tamanho da fonte, não fica melhor? Então eu venho aqui e diminui, porque a fonte está com 22 pixels, se eu colocar 12, né? Vamos ver como que vai ficar, ó, já ficou um pouquinho melhor. E aí vocês vão trabalhando isso dentro do template de vocês. Vocês conseguem alterar tudo, gente. Tudo vocês conseguem alterar. Eu não gostei desse maiúsculo, então eu quero deixar ele padrão, tá? Não gostei desse formato aqui, uppercase. Então é só apagar e tirar. Como que vai ficar? Ó, pra mim ficou bem melhor. Eu quero colocar um text align justify também. Tá? Eu quero colocar ele justificado. Então, vocês vêm aqui e colocam text align justificado. Tá? Aí eu vou aumentar tamanho. Eu vou colocar aqui 18px. Tá? Então, ó, melhorou. Melhorou bastante. Veio com o meu texto aqui, ele ficou justificado. Esse texto... e aí vocês vão fazendo outro tipo, né? Dá para mudar a fonte, dá para fazer várias coisas, tá? Aqui dentro desse projeto. Mas para mim, aqui por enquanto tá bom. Depois, quando a gente vai alterar depois toda a fonte do site, aí a gente vai ver como que vai ficar, tá? Quando nós alterarmos a fonte. Mas eu já tô satisfeita com esse primeiro resultado aqui. Tá? Então, tomem bastante cuidado, tá? Quando vocês quiserem, eu quero que vocês alterem o máximo, eu não quero que vocês peguem e só editem esse template. Nós já falamos detalhadamente na nossa outra playlist de criar sites, para que servem essas classes, os que são filhos. Ó, essa daqui, por exemplo, eu não precisei utilizar, porque eu já mexi direto nesse H4 aqui, que é filho de Album Details e filho de Hero Playlist. Então, se eu coloquei essa div aqui, né, Hero Playlist e Album Details, está falando que eu quero utilizar essa formatação aqui. Então, H4 que é filho desse. Então, ele vai lá e ele vai ficar com essa configuração, todo esse meu texto. Então, tomar cuidado com essas classes. E aí, dá para vocês alterarem também. Eu quero colocar uma cor diferente. Poxa, vem aqui, põe uma cor diferente. Né? E aí vocês vão mudar só o H4, porque se vocês olharem, ó, tem uma outra formatação só para Hero Playlist e Album Details aqui. Aí tem também para o H5, né? Tem para o parágrafo, ó, que a gente poderia ter alterado o parágrafo. Então todo template, esse é um template, mas todo template tem isso. E aí a gente precisa entender, ir procurando, ir alterando, ir errando. É assim que a gente aprende, tá? Nós estamos bem no início de edição de templates, mas vocês vão ver que vocês já vão ficar com um nível bem legal de entendimento em relação a isso. Tá? Então, terminado o nosso assunto aqui de grids, espero ter ficado claro isso para vocês e nós continuamos na próxima aula.